Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Agora o jogo mudou. E por que eu digo isso? Porque na noite de ontem a Câmara Federal aprovou o projeto de quarentena de coronavírus para brasileiros. A gente sabe que o argumento foi de quê? O argumento foi que, apesar de não haver nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil, e eu digo ainda desejando que não aconteça nenhum, Deus assim nos proteja, mas o argumento era de que os brasileiros serão trazidos, repatriados lá da China com esses aviões, são aviões reserva ali da presidência, né? Então, o que a gente está vendo, né? Nós estamos vendo uma mudança no todo o processo aqui brasileiro. Isso traz algumas consequências práticas, algumas mudanças práticas que eu já vou apresentar para vocês. Obviamente, no dia de hoje, o texto será analisado no Senado e, se aprovado, ele é encaminhado para sanção presidencial. Então, antes de entrar nos detalhes desse projeto de lei da quarentena para brasileiros, eu quero dizer para vocês que foi aprovado na Câmara. Ainda falta ser aprovado no Senado e segue para sanção presidencial, caso seja aprovado. A proposta determina algumas coisas: dispensa de licitação, por causa da urgência, vacinação, campanhas de vacinação, testes obrigatórios a cidadãos, tá? Testes obrigatórios, punição de quem não reportar, ou punição a quem não reportar às autoridades contato com doentes. O texto também prevê que o governo possa requerer bens de pessoas e empresas e órgãos públicos mediante indenização e também a importação de medicamentos sem registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, galera, isso transforma um pouco a dinâmica aqui, transforma um pouco a realidade, né? Muda a nossa condição. E a gente precisa ficar atentos a isso, porque essa mudança na legislação, como vocês viram, pode trazer aqui alterações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É uma medida importante. Eu venho dizendo que o Brasil precisa se precaver, a gente não pode correr atrás, a gente tem que correr na frente. Realmente acho importantíssimo a gente não esperar chegar a confirmar casos para poder tomar medidas protetivas. A gente sabe que o governo brasileiro não tem dinheiro sobrando para gastar e a gente sabe que a elevação do Brasil a nível 3, ou seja, de emergência, e também com essa lei de quarentena, isso demanda alguns gastos. Essa repatriação vai ter gastos, mas eu creio que é algo importante, tá? E tem um detalhe muito interessante para a gente comentar. Muitas pessoas têm dito assim: para que a gente vai se preocupar com isso, uma vez que é um tipo de agente, um tipo de condição que tem uma taxa de mortalidade menor do que a gripe normal? Aí eu falo, vamos analisar um detalhe. Se a gente está lidando com uma situação de gripe normal ou um agente que tem uma mortalidade menor que a gripe, por que a China, que é um país muito competitivo, está colocando 60 milhões de pessoas numa quarentena, impedindo as pessoas de trabalhar, está bloqueando 60 milhões de pessoas de produzirem, algo que está gerando um problema financeiro terrível na China, o que fez com que a China abrisse a sua bolsa de valores depois de 10 dias fechada, com uma perda de 8%, uma queda de 8%, apesar dos 175 bilhões de dólares que foram injetados na economia para tentar aliviar essa destruição na economia. Então, pessoal, pensem comigo, se fosse uma coisa que ameaça tanto quanto uma gripe normal, vocês acham que os chineses teriam feito isso? Eu tenho certeza que não, tá? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente continua sem casos confirmados desde a última informação e 13 casos suspeitos. Aqui no estado de São Paulo, 6 casos, 3 na capital, 3 ali nas regiões de Paulínia e Americana. E a gente vai ter essa repatriação.
Os brasileiros devem chegar ao país no sábado, né? E já foi decidido que eles vão cumprir a quarentena em Anápolis, né? O pessoal de Florianópolis deve ter ficado mais aliviado porque poderia ser numa base militar ou em Florianópolis ou em Anápolis, tá? Os aviões presidenciais, são 2 aviões com capacidade ali mais ou menos 40 pessoas, vão sair do Brasil hoje. E pelo menos ao que a gente sabe ali, provavelmente 29 brasileiros serão repatriados, tá? Equipes médicas também estão sendo levadas juntos ali, fora a tripulação. Então, tem um detalhe também, porque na hora de embarcar lá na China, na região de Wuhan, se alguém tiver sinal de infecção, vai ser levado, não vai embarcar. E se alguém aqui no Brasil apresentar algum sinal, vai ser encaminhado para o Hospital Militar de Brasília, tá? Ao contrário daquele período normal de incubação de 14 dias, as pessoas ficarão numa quarentena de 18 dias por uma margem de erro. Eu acho uma medida muito acertada, tá? Porque a gente não pode esperar a coisa chegar para tomar uma atitude, porque isso se desenvolve exponencialmente, ou seja, um dia tem na China, por exemplo, um dia tem um caso, no outro dia tem 300, no outro dia tem 1.000, no outro tem 15 mil. De ontem para hoje, por exemplo, aumentou quase 10 mil casos na China, um negócio assim impressionante. Na tarde de ontem havia 15 mil casos, mais ou menos, e na noite de ontem já havia quase 25 mil casos. Então o negócio realmente assim, para vocês verem, de um dia para o outro aumentou de 10 mil o número de casos dentro da China, tá? Eu tô falando na China. Lá na Tailândia, médicos estão falando que conseguiram curar uma paciente em 48 horas, tá? Uma chinesa de 75 anos estava internada, ela recebeu um coquetel de antivirais. O curioso é que esse coquetel de antivirais envolve remédios antivirais contra a gripe, como o Cetalmivir, e também medicamentos antivirais usados contra o HIV, como Lopinavir e Ritonavir, tá? O médico que foi entrevistado lá desse hospital na Tailândia disse que o resultado laboratorial positivo para o coronavírus se tornou negativo em 48 horas. Mas é claro que é muito cedo ainda para a gente ter alguma esperança de que já acharam uma solução para esse problema, tá? Lá no Canadá teve uma situação ridícula, porque um avião estava saindo do Canadá para a Jamaica. Quando o voo estava no meio do caminho, um cara levantou e falou: eu tô infectado e tal, não sei o que lá. Começou a contar uma história. Os tripulantes ficaram em pânico, né? A equipe da empresa de aviação, a equipe colocou máscaras e luvas, mandou o cara ir para o fundo do avião e retornaram para o Canadá. Já estavam no meio da viagem indo para a Jamaica. Uma coisa ridícula, prejudicou a viagem de mais de 200 passageiros. O cara, obviamente, acabou sendo preso ali por estar atrapalhando atrapalhando, né, a vida dos outros. Um negócio ridículo. Agora tem uma coisa muito estranha, além dessa situação lá da China, né, que já está em quase 30 países. Uma nuvem de gafanhotos está colocando a África Oriental no risco de crise alimentar até. É a maior infestação de gafanhotos em 25 anos. Esses gafanhotos estão se espalhando ali pelas regiões lá da Etiópia, ali, de alguns países da África Oriental, e estão prejudicando as plantações, podem colocar pessoas ali numa situação de fome maior ainda do que as pessoas já acabam enfrentando nessa região. Então, o negócio, a gente olha assim, parece pragas do Egito, né? Aquelas 10 pragas do Egito que a gente lê na Bíblia, né? A gente vê esse negócio da China, né? Gafanhotos e tal. Realmente é um negócio preocupante, tá? Aqui no Brasil isso pode ter efeitos sérios, atrapalhando a nossa economia também. Já está atrapalhando muito a economia da China, e empresas, por exemplo, de turismo, empresas aéreas, empresas de commodities, né, que exportam produtos, já estão sofrendo, que a China está deixando de fazer esse intercâmbio. Aqui no Brasil isso pode ter um efeito inusitado, porque como o Brasil estava exportando muita carne para a China, e essa demanda pode acabar caindo por causa dessa confusão toda, a carne tem uma tendência de cair ainda mais por causa de um aumento de oferta no mercado interno. O pessoal que estava ganhando muito dinheiro vendendo para a China
vai ter mais interesse em vender internamente. Isso pode acabar baixando a inflação também, mas a gente tem que acompanhar esse cenário geral para que as performances maravilhosas que a gente estava tendo na área econômica continuem, tá? Apesar do Brasil ter tido uma queda na produção industrial considerável, isso é extremamente triste. Houve alguns fatores aí que determinaram, infelizmente, esse dado aí negativo, mas a gente tem muitos dados positivos e recordes sendo batidos aí. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa curiosa, porque, mais uma vez, o Instituto Gallup fez uma pesquisa da popularidade do presidente Donald Trump, ele bateu recorde de novo, tá? O levantamento foi feito entre os dias 16 e 29 de janeiro, 49% dos americanos dizendo que apoiam Trump. Aprovação do presidente em meios republicanos também é recorde, 94%. E a pesquisa também mostrou que 54% dos americanos são contrários ao impeachment, tá? Que deve terminar ser encerrado no dia de hoje, tá certo? Eu quero deixar aqui os parabéns aqui ao procurador da República, Dr. Ailton Benedito, que está trabalhando direto lá na Procuradoria-Geral, que fez uma representação aí em defesa da Regina Duarte contra a figura lá que disse que eu vou adaptar aqui porque eu não vou falar palavras de baixo calão aqui no canal, mas você ser uma mulher não te torna um ser humano, né? Então, coisas assim, realmente chega um momento que a gente se pergunta, né? Uma empresa que mantém uma pessoa assim, né? Tá querendo passar que tipo de recado, né? E graças a Deus que a gente tem alguns representantes aí corajosos para poder defender os interesses das pessoas de bem diante dessas coisas extremas, né? Que a gente tem visto. Então, é isso, pessoal. A gente tem muitas movimentações em Brasília hoje. Temos que acompanhar aí tudo que vai acontecer. E é isso, agradeço a presença de vocês. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Se já é inscrito, verifique se a inscrição está ativa. Se deseja receber todas as novidades aqui no canal, clica aqui embaixo no sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que acontece aqui, tá bom? Deixo um forte abraço a vocês. Examine todas as coisas que tem que é bom, porque conhecimento é poder, tá certo? Um abraço, galera. Valeu!